Aonde você pensa que vai, seu moleque? Tá fugindo de quem? A voz cortante do policial ecoou como um trovão. E antes que Miguel, um jovem negro de 18 anos, pudesse reagir, o cacetete atingiu seu estômago com força. Miguel caiu de joelhos, o ar escapando de seus pulmões, suas mãos sujas de lama ao tocar o chão. O gosto metálico de sangue preencheu sua boca. Ele tentou falar, mas só conseguiu tossir, enquanto seus olhos buscavam por algum rosto amigável, algum sinal de ajuda. Mas tudo que ele via era indiferença. O beco estreito parecia uma prisão, cercado de muros altos e a frieza das janelas fechadas. Eu não fiz nada. Só estava correndo. A voz de Miguel saiu entrecortada, quase inaudível, mas os policiais não precisavam de uma justificativa. Você não precisa fazer nada, favelado. Basta existir. A risada fria veio logo antes do próximo golpe, desta vez nas costas. A dor foi como um incêndio queimando sua carne. Tudo ao redor escureceu por um momento, e então, como lixo, ele sentiu seu corpo ser arrastado pelo chão. O céu estava nublado naquele dia, como um presságio do que estava por vir. Aurora, mãe de Miguel, havia saído de casa às 6 da manhã, perdida em pensamentos sobre como conseguiria pagar as contas naquele mês. As lágrimas silenciosas secavam ao vento enquanto ela caminhava pelas vielas da favela. A cada passo, o cheiro de esgoto invadia suas narinas, misturado ao som das crianças brincando na rua, tentando abafar o medo que todos carregavam no peito. Ela mal podia comprar o material necessário para os estudos de Miguel, e a ideia de vê-lo desistir de seus sonhos a deixava sufocada. Ele sonhava em ser advogado. E como não sonhar? No meio de tanto caos, Miguel ainda mantinha uma esperança que Aurora já havia perdido há muito tempo. Mas o destino parecia implacável. Naquela tarde, Miguel estava voltando da casa de um amigo com quem estudava para o vestibular, uma rotina que ele seguia com dedicação. O céu escurecia e ele correu, apressado em chegar a tempo de recolher as roupas que sua mãe havia deixado no varal antes da chuva. Enquanto corria pelas ruas estreitas, as sirenes soaram ao longe, e de repente, a polícia o cercou. Para um jovem negro da periferia, correr era mais que um ato inocente. Era um risco. Aos olhos dos policiais, sua pressa parecia um crime. Cada passo que dava o colocava no centro de uma suspeita silenciosa, onde sua cor e sua origem falavam mais alto do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. O som das sirenes, que para muitos era um sinal de segurança, para Miguel era o prenúncio do medo. Naquele momento, ele soube que não era apenas um jovem voltando para casa. Era uma ameaça aos olhos daqueles que deveriam protegê-lo. Minutos depois, Miguel acordou dentro de uma cela. A escuridão era absoluta. Seu corpo doía e sua mente girava confusa. Ele estava ali simplesmente porque havia corrido? Correr era crime? Não. Mas para os policiais, um jovem negro só poderia estar correndo por algum crime. Aos olhos deles, ele só poderia ter acabado de furtar. Não havia crime, não havia acusação. Estava ali simplesmente pela cor de sua pele. A injustiça que sempre ouvira falar agora se tornava realidade em sua própria carne. Do outro lado da cidade, alheia à situação, Aurora tentava manter a cabeça no lugar enquanto esfregava o mármore frio de mais uma cozinha impecável. O cheiro de produtos de limpeza misturava-se ao nó na garganta que ela sentia sempre que pensava em Miguel. Ele não merecia aquela vida, ela sabia. Ele merecia algo melhor. Mas a injustiça tinha um jeito cruel de se infiltrar. Naquele exato momento, enquanto Aurora esfregava o chão como se tentasse apagar seus próprios fracassos, o telefone tocou. Uma ligação que ela jamais esqueceria. Senhora, seu filho foi preso por tentativa de furto. Precisa de fiança, senão vai apodrecer na cadeia. O mundo de Aurora desabou. Ela sentiu as pernas falharem. O pano molhado escorregou de suas mãos e o chão pareceu abrir-se em um abismo. Cada segundo após aquela ligação foi um tormento. Ela precisava escolher entre continuar limpando aquele apartamento, garantir o salário do mês, ou largar tudo e correr para salvar seu filho. Aurora não conseguiu pensar em mais nada. O sangue pulsava em seus ouvidos, abafando todos os sons ao seu redor. A patroa falava algo,
Mas as palavras chegavam distantes, desconexas, como um eco de uma outra realidade. Desculpe, dona Kátia, mas eu preciso ir. Murmurou tirando as luvas de borracha com pressa e largando-as sobre a pia. Se sair agora, não precisa voltar. A voz da patroa foi cortante, gélida, cheia de desprezo. Mas naquele momento, aquilo não importava mais. Aurora mal olhou para trás enquanto corria pelo corredor do apartamento luxuoso, atravessando o prédio com a visão borrada pelas lágrimas. A imagem de Miguel atrás das grades a sufocava, e a cada passo, a necessidade de encontrá-lo se tornava mais urgente. Quando finalmente chegou à delegacia, Aurora já estava sem fôlego, as roupas coladas ao corpo pelo suor e a chuva fina que começava a cair. O lugar parecia uma fortaleza intransponível, com guardas indiferentes e paredes sujas de descaso. Ela se aproximou do balcão, o coração disparado. Meu filho, o nome dele é Miguel. Vocês o levaram. Por favor, ele é inocente. A frase saiu aos tropeços e a palavra inocente ficou pendurada no ar como se ninguém ali a acreditasse. O policial a olhou de cima a baixo com um desinteresse quase cruel. Todos dizem o mesmo, senhora. Seu filho foi pego em flagrante. Se quiser tirá-lo daqui, vai precisar de fiança. Caso contrário... Ele nem terminou a frase, deixando no ar a ameaça de uma longa permanência de Miguel atrás das grades. Aurora sentiu o chão desabar sob seus pés. Fiança. Como poderia pagar uma fiança? Tudo o que tinha se resumia ao trabalho exaustivo de limpar apartamentos luxuosos, enquanto assistia de longe à vida dos outros, tão distante da sua própria. Ela se levantou, as pernas trêmulas, e saiu da delegacia como uma sombra, as lágrimas secando no vento gelado. O mundo ao seu redor parecia se desfazer. Miguel, seu filho, estava preso, acusado de um crime que não cometeu, e tudo o que ela podia fazer era caminhar para longe, rumo ao vazio. A culpa a corroía por dentro. A cada passo, a lembrança de Miguel quando criança, perguntando por que eles eram pobres, voltava como uma faca no peito. Aurora nunca soube responder. Tudo o que podia fazer era protegê-lo, mas agora nem isso parecia possível. Foi quando ela lembrou de Antônio, o zelador do prédio onde trabalhava. Ele sempre acreditou em Miguel. Sempre disse que o menino era especial, que teria um futuro. Aurora agarrou essa memória como uma tábua de salvação e com mãos trêmulas discou o número dele. Antônio atendeu após alguns toques. A voz grave e cansada parecia entender tudo antes mesmo que ela falasse. Aurora, eu vou te ajudar. Fique calma. Ele desligou, e Aurora se deixou cair no banco mais próximo. O desespero lutava para tomar conta, mas ela sabia que tinha que se manter forte. O tempo parecia se arrastar enquanto Aurora aguardava por Antônio. Ela se apoiava em uma parede fria do lado de fora da delegacia, o vento assobiando entre os prédios. Então, de repente, ela ouviu passos apressados. Era Antônio, o semblante sério, uma expressão que misturava urgência e compaixão. Ele trazia consigo um envelope amassado e um olhar de determinação silenciosa. Aqui está. Ele colocou o envelope nas mãos trêmulas de Aurora. Ela olhou para ele confusa. Antônio, como você conseguiu todo esse dinheiro? Ele suspirou, passando a mão pela testa suada. Eu consegui vender o meu relógio. O relógio do meu pai. Mas não importa. O que importa agora é o Miguel. O relógio de Antônio era seu único bem de valor, passado de geração em geração. Vender aquilo era como vender uma parte de si mesmo, mas ele fez isso sem hesitar. O policial pegou o envelope com um olhar de desprezo, sem sequer reconhecer o peso daquele gesto. Horas depois, Miguel saiu, cambaleante, as roupas sujas e rasgadas, o rosto inchado. Aurora correu para ele e, ao sentir os braços dela ao redor, Miguel finalmente desabou. Não houve necessidade de palavras naquele momento. Ele chorava. Chorava por tudo. Pela injustiça, pelo medo, pelo ódio que sentia e, acima de tudo, pela impotência que aquela situação causava. Eu não fiz nada, mãe. Repetia ele, a voz falhando entre soluços. Eu sei, meu filho. Eu sei. Sussurrou Aurora, segurando-o com força. Nós vamos superar isso. Mas por dentro, Aurora sabia que aquela promessa era mais uma esperança do que uma certeza.
Nos dias que se seguiram, Miguel mudou. A dor e a raiva, antes escondidas, agora brilhavam em seus olhos de forma clara. Ele não seria mais a vítima. Cada injustiça que presenciava, cada olhar de desdém que recebia por ser quem era, ele transformava em combustível para seguir em frente. As noites em claro se tornaram rotina. Miguel estudava com uma intensidade quase obsessiva, determinado a superar o sistema que sempre tentava silenciá-lo. Após meses de esforço incansável, o resultado de seu sacrifício finalmente chegou. Miguel foi aprovado no vestibular de Direito em uma das universidades públicas da cidade. Foi um momento de vitória, mas ele sabia que essa conquista era apenas o começo de uma jornada ainda mais difícil. Na faculdade, ele era visto como um intruso. Pobre, negro, vindo da favela. Tudo nele gritava que aquele não era o seu lugar. Mas Miguel se recusava a aceitar isso. Cada vez que alguém tentava diminuí-lo, fosse com um comentário racista ou um olhar de desprezo, ele respondia com ainda mais determinação. Ele não estava lá apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que, como ele, foram silenciados por uma sociedade que se recusava a ouvi-los. Enquanto Miguel lutava para se provar no ambiente acadêmico, Aurora continuava sua batalha silenciosa, dia após dia, limpando apartamentos onde ela era invisível. A única coisa que a sustentava era ver o filho persistir, avançando em direção a um futuro que ela nunca ousou sonhar para si mesma. Mas os fantasmas do passado estavam longe de desaparecer. Cada vez que Miguel voltava para casa tarde da noite, Aurora sentia o medo rastejar de volta. Será que ele estaria seguro? Será que um dia ele seria pego de novo, sem culpa, sem chance de se defender? Essa dúvida a corroía. Mas agora, Miguel não era mais o menino assustado. Ele se tornara alguém que enfrentava o mundo de cabeça erguida, carregando em si a força que Aurora sempre soube que ele tinha. Uma noite, enquanto Aurora terminava de preparar o jantar, ouviu passos pesados vindos do quarto de Miguel. Ele saiu, ainda com os livros na mão, mas havia algo em seu olhar que ela nunca tinha visto antes. Mãe. Ele começou, a voz baixa, mas firme. Isso não vai ficar assim. Eu não vou ser mais uma história que ninguém lembra. Não vou ser mais um deles, que é preso sem motivo, que é agredido só por existir. Eu vou lutar, não só por mim, mas por todos os outros. Aurora se aproximou, seu coração acelerando. Eu sei, filho. Sei que você é forte. Mas tenha cuidado. O mundo lá fora não é justo. A advertência de Aurora veio com um tom de preocupação genuína. Ela sabia que a determinação de Miguel era algo poderoso, mas também temia pelas consequências de sua ousadia em um mundo que não aceitava bem aqueles que queriam fazer a diferença. Miguel sorriu, mas não era um sorriso de alívio. Era de desafio. Eu vou ser um excelente advogado, mãe, e vou fazer justiça do jeito que puder. Porque se ninguém nos defende, então eu vou ser a nossa defesa. Os anos seguintes foram uma batalha silenciosa para Miguel. Na faculdade, a pressão se intensificava. Ele enfrentava não só os desafios acadêmicos, mas também os preconceitos e humilhações que vinham a cada esquina. Certa vez, durante uma aula de direito penal, um professor fez um comentário que ecoou como um soco no estômago. Estatísticas mostram que pessoas de certos bairros têm mais propensão ao crime. O olhar que ele lançou a Miguel foi o suficiente para incendiar uma revolta dentro dele. A sala de aula ficou em silêncio por alguns segundos, enquanto Miguel respirava fundo, tentando controlar o impulso de responder imediatamente. Mas a injustiça queimava em sua garganta. Ele ergueu a mão e, com a voz firme, falou para todos ouvirem. E será que essas estatísticas consideram o número de vezes que pessoas como eu são acusadas sem provas? Será que mostram quantas vidas são destruídas por suposições como a sua? A tensão no ambiente aumentou. O professor o encarou com desprezo, e alguns colegas riram baixinho, mas Miguel não se calou. Ele sabia que sua voz precisava ser ouvida, mesmo que o preço fosse caro. A partir daquele dia, ele se tornou um alvo mais evidente. Comentários velados surgiam nos corredores, e algumas oportunidades de estágio simplesmente desapareciam. Mas nada disso o fez desistir. Enquanto isso, Aurora trabalhava mais do que nunca. Pegava turnos extras,
aceitava faxinas em lugares mais afastados, tudo para garantir que Miguel pudesse continuar estudando. Embora a faculdade fosse pública, os custos iam além das mensalidades. Miguel precisava comprar livros caros, fundamentais para acompanhar as disciplinas do curso de Direito. Além disso, as exigências de roupas sociais para apresentações e debates acadêmicos pesavam no orçamento, sem contar os gastos diários com passagens e comida. Aurora não sabia dos detalhes exatos do que o filho enfrentava na faculdade, mas sentia a atenção crescer em cada conversa. Aquele brilho nos olhos de Miguel, que sempre o definira, agora era substituído por um olhar distante ao final do dia, carregado pelo peso das dificuldades que ele nunca compartilhava totalmente com ela. Mesmo assim, Aurora sabia que seu esforço era para algo maior e continuava sua batalha silenciosa, acreditando no futuro do filho, ainda que esse futuro parecesse cada vez mais árduo de se alcançar. Havia noites em que ela o encontrava estudando até tarde, sentado à mesa improvisada de caixotes, cercado de livros. Os olhos dele sempre vermelhos, o rosto cansado, mas a determinação brilhando como uma chama que não podia ser apagada. Antônio também percebia a mudança. O velho zelador que tanto havia sacrificado por Miguel passou a visitá-lo com mais frequência, levando pães frescos ou apenas sentando para conversar. Você sabe, garoto. Ele dizia em tom grave, mas carinhoso. Não é fácil carregar essa luta nas costas. Eu já vi muitos desistirem pelo caminho. Mas você tem algo que os outros não têm. Miguel o olhava curioso, sabendo que Antônio sempre tinha algo mais a dizer. Você tem uma força que vem daqui. Ele apontava para o peito. E isso ninguém pode tirar de você. Mas só tome cuidado para não deixar que o ódio guie seus passos. Ele é um veneno que mata devagar. O tempo passou, e Miguel foi crescendo na faculdade, destacando-se nas matérias, mas também pelas suas constantes participações em debates e atividades dos movimentos estudantis. Ele fundou um grupo de apoio para estudantes de baixa renda, onde oferecia mentorias e espaço para que outros, como ele, pudessem encontrar a força para continuar. Cada pequeno sucesso daquele grupo era uma vitória pessoal, uma forma de resistência contra o sistema que tanto os ignorava. Mas o preço para essas conquistas vinha alto. Miguel estava constantemente na mira dos preconceitos, tanto dos alunos quanto de alguns professores. Os olhares tortos nos corredores, os comentários maliciosos sobre sua origem, o peso de ser o único negro em algumas aulas, tudo isso o fazia sentir-se constantemente sob ataque. Mas ele resistia. Miguel, agora no último ano da faculdade, enfrentava um de seus maiores desafios. Ele havia conseguido um estágio em um renomado escritório de advocacia, um lugar que, à primeira vista, representava o ápice de uma carreira promissora. Mas logo ficou claro que o preconceito não se limitava aos corredores da universidade. Ele estava enraizado naquele ambiente de sucesso também. Seu supervisor, um advogado mais velho, influente e com uma reputação consolidada, não fazia questão de esconder seu desprezo. Suas piadas veladas eram um golpe diário na dignidade de Miguel. Vindo de onde veio, você tem sorte de estar aqui, dizia com um sorriso malicioso, lançando olhares duros, que iam além do racismo disfarçado. A cada vez que Miguel apresentava algum trabalho, a crítica vinha acompanhada de um comentário ácido. Você tem certeza de que é capaz de entender esse tipo de caso? Não é o tipo de coisa que se aprende na rua. A zombaria constante sobre sua origem e condição financeira era exaustiva. Quando algum cliente mais importante aparecia, o supervisor fazia questão de evitar que Miguel participasse, chamando estagiários de outros perfis para essas reuniões. O pior, porém, eram os momentos em que ele chamava os colegas de trabalho e fazia piadas como: Miguel, quando você faz essas petições, imagino que as letras são a única coisa que sai das favelas sem erros, não? Os risos abafados dos outros advogados sempre faziam Miguel sentir uma mistura de humilhação e revolta. Ele sabia que aquelas palavras tinham o objetivo de rebaixá-lo, de lembrar-lhe constantemente que aos olhos deles ele não pertencia àquele lugar. Cansado de suportar tanta toxicidade, Miguel decidiu que não ficaria calado.
Sabia que enfrentar alguém tão poderoso poderia colocar sua carreira em risco, mas já havia passado por injustiças demais para permitir que o medo o calasse novamente. Determinado, começou a reunir provas. Ele gravava as conversas em que o supervisor fazia seus comentários racistas e degradantes. Registrava cada piada humilhante, cada insinuação. O processo era emocionalmente desgastante, mas Miguel sabia que precisava agir com inteligência e paciência. O confronto aconteceu em uma manhã fria, como se o tempo estivesse refletindo a tensão do momento. Com os documentos e gravações em mãos, Miguel entrou na sala do setor de recursos humanos, seu coração batendo forte. E aí, está gostando da história? Clique agora no botão abaixo de inscrever-se e se inscreva em nosso canal para receber mais histórias como essa. É rápido, grátis e nos ajudará muito. Já se inscreveu? Então, sem mais delongas, vamos continuar. Ele sabia que aquilo poderia selar seu destino, para o bem ou para o mal. Apresentou tudo: os registros das conversas, os relatos dos comentários racistas e o tratamento humilhante que vinha suportando desde o início do estágio. A reação foi de choque, mas não de surpresa. Muitos sabiam do comportamento do supervisor, mas o poder dele dentro da empresa havia blindado qualquer ação até então. O processo foi longo, desgastante e cruel. Colegas que antes sorriam e pareciam apoiá-lo começaram a se afastar, temendo se associar à polêmica. Sussurros percorriam os corredores e olhares de julgamento seguiam Miguel a cada passo. O ambiente, já hostil, se tornou ainda mais sufocante. Alguns tentaram convencê-lo a desistir, dizendo que seria impossível vencer alguém tão influente. Mas Miguel estava determinado. Ele sabia que, se não enfrentasse aquilo, outras pessoas como ele continuariam a sofrer em silêncio. Finalmente, o dia da decisão chegou. O supervisor, um homem que se achava intocável, foi demitido. A vitória de Miguel reverberou por todo o escritório. Não era apenas a queda de um homem poderoso, era um golpe contra a estrutura de preconceito que permitia esse tipo de comportamento. A empresa, pressionada pela repercussão do caso, foi obrigada a revisar suas políticas internas e implementar medidas mais rígidas contra o assédio e o racismo no ambiente de trabalho. Para Miguel, aquela vitória, embora pequena no grande esquema das coisas, significava muito, não apenas para ele, mas para todos os que vinham depois. O tempo passou, e as noites longas de estudo, os sacrifícios de Aurora e as batalhas enfrentadas no escritório finalmente começaram a dar frutos. Após tanto esforço, o dia que antes parecia tão distante, agora estava ali diante dele. O grande dia da formatura havia chegado. Miguel, agora formado em Direito, foi convidado para fazer o discurso final. O auditório estava lotado, mas tudo o que ele conseguia ver era a Aurora, sentada na primeira fileira com os olhos marejados. Ela havia passado por tanto, sacrificado tanto para ver aquele momento. Miguel começou, a voz firme, mas carregada de emoção. Estou aqui hoje por causa da minha mãe, que nunca desistiu de mim, mesmo quando o mundo parecia dizer que eu não tinha valor. Estou aqui por causa do meu amigo Antônio, que sacrificou tudo para me dar uma chance. Estou aqui por cada um de nós que é ignorado, desprezado e silenciado. E hoje, eu prometo ser a voz daqueles que ninguém quer ouvir. O auditório explodiu em aplausos. Para Aurora, aqueles aplausos não eram apenas para seu filho. Eles eram para ela também. Para cada lágrima que secou no caminho ao trabalho. Para cada noite de desespero. Para cada sonho que ela havia carregado em silêncio. O futuro ainda traria desafios. Aurora sabia disso. Mas, naquele momento, vendo Miguel ali, vestido com a beca e de olhos brilhantes, ela sentiu que, finalmente, a luta havia valido a pena. Após a formatura, Miguel decidiu que não queria seguir o caminho tradicional de advogados que defendem causas distantes das suas raízes. Ele sabia exatamente onde queria atuar. Nas favelas, nos lugares esquecidos, nos cantos onde a justiça parecia nunca chegar. A ONG, onde ele começou a trabalhar, oferecia assistência jurídica gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade. E para Miguel, aquilo era mais do que um trabalho. Era sua missão de vida. Logo no seu primeiro caso,
ele enfrentou um cenário dolorosamente familiar. Um jovem negro preso injustamente. As semelhanças com sua própria história eram muitas. O rapaz, de apenas 19 anos, fora abordado pela polícia enquanto voltava do trabalho. Como de costume, não havia provas concretas, apenas a cor de sua pele e o bairro onde morava, que serviram como justificativa para a detenção. Miguel mergulhou de cabeça no caso. Passou noites em claro, revendo documentos, analisando depoimentos, visitando a família do rapaz. Cada detalhe contava. Cada falha no processo poderia ser a chave para libertá-lo. Enquanto investigava, Miguel sentia o peso de sua própria história sendo reaberto, como uma cicatriz que nunca cicatrizou por completo. Ele sabia o que aquele jovem estava sentindo: o medo, a revolta, o desespero de estar preso injustamente. Era como se, ao lutar por ele, Miguel estivesse lutando por si mesmo, por aquele jovem que também fora arrastado e humilhado sem motivo. Durante uma das visitas à família do acusado, Miguel sentiu a gravidade do que estava em jogo. A mãe do rapaz, uma mulher simples e de rosto marcado pelo sofrimento, se ajoelhou diante dele. Pelo amor de Deus, doutor, meu filho não fez nada. Ele só estava voltando do trabalho. Eles o pegaram porque ele é negro e pobre. Por favor, eu imploro, o senhor tem que ajudar. Miguel sentiu o aperto no peito. Ela não precisava implorar. Ele já estava lutando com todas as forças. Eu entendo, senhora. Eu sei o que seu filho está passando. E eu não vou desistir até provar que ele é inocente. As palavras saíram firmes, mas por dentro, Miguel sentia a pressão imensa de carregar nos ombros o destino de tantas pessoas como aquele rapaz. O julgamento foi um verdadeiro campo de batalha. Miguel estava frente a frente com promotores experientes, advogados que olhavam para ele com um misto de desdém e superioridade. Mas ele não se intimidou. Ele apresentou as falhas gritantes no processo, a falta de provas e o racismo institucional que pairava sobre o caso. A cada argumento que trazia, a tensão na sala crescia. Ele sabia que ali não estava apenas tentando salvar aquele jovem. Estava tentando mudar a percepção de uma sociedade inteira que via pessoas como eles como culpadas por padrão. Finalmente, depois de um julgamento tenso, o juiz deu seu veredito: inocente. As palavras ecoaram na sala, mas para Miguel foi como se o peso do mundo tivesse sido tirado de seus ombros. Ele havia conseguido. O rapaz foi libertado e, ao sair da prisão, sua mãe o abraçou com força, chorando de alívio. Miguel assistiu de longe, sentindo uma paz silenciosa. Ele havia lutado e vencido, mas sabia que aquela vitória era apenas uma gota no oceano das injustiças que ainda existiam. Enquanto isso, Aurora continuava sua rotina de trabalho. Agora, com Miguel formado e começando a construir sua carreira, ela sentia um orgulho profundo, mas também uma inquietude que não conseguia ignorar. Miguel estava indo além das expectativas, ajudando a mudar vidas, mas ainda viviam na mesma favela, com os mesmos perigos e incertezas ao redor. O bairro onde moravam continuava a ser um lugar marcado pela violência, e Aurora sabia que, por mais que Miguel tivesse vencido suas batalhas, a guerra ainda estava longe de acabar. Um dia, enquanto voltava do trabalho, Aurora foi surpreendida por uma cena que a fez parar de súbito. Um grupo de adolescentes, vestidos com roupas de grife, riam enquanto passavam por um homem caído na calçada, sujo, o rosto inchado e machucado. O homem gemia de dor, ignorado por todos. Aurora reconheceu o rosto. Era Antônio. Seu coração parou por um segundo. Como aquilo havia acontecido? Ele sempre fora tão forte, sempre um exemplo para Miguel e para tantos outros. Agora, estava ali, no chão abandonado. Sem pensar duas vezes, Aurora correu até ele, abaixando-se e segurando seu braço. Antônio! Antônio! O que aconteceu? Antônio mal conseguiu levantar os olhos. Sua voz estava rouca, quase um sussurro. Eles me pegaram. Me roubaram, Aurora. Eles disseram que eu não devia estar no caminho deles. O que Aurora entendeu entre os gemidos de dor era que Antônio havia sido espancado por jovens que haviam passado pelo local. Aurora o levou para casa com dificuldade, seus próprios pés cambaleando.
mas determinada a não deixar Antônio à mercê de mais violência. Miguel chegou pouco tempo depois, e ao ver Antônio naquele estado, a fúria tomou conta dele. Eles vão pagar por isso, mãe. Vou quebrar a cara deles. Mas Aurora, sempre a voz de calma, segurou o braço do filho. Miguel, não. A violência só traz mais violência. Você lutou tanto para estar onde está. Não jogue tudo fora agora. Antônio precisa de nós, mas a resposta não pode ser essa. Miguel fechou os olhos, respirando fundo. Ele sabia que Aurora tinha razão, mas a raiva era uma fera difícil de controlar. Antônio, o homem que o ajudou, que acreditou nele quando ninguém mais acreditava, agora estava machucado, vítima de uma brutalidade que parecia não ter fim. Nos dias seguintes, Miguel decidiu canalizar toda a sua revolta em ação. Ele começou a organizar reuniões na comunidade, chamando vizinhos e amigos para discutir como poderiam resistir à violência que estava tomando conta do bairro. Mas ele sabia que aquilo não seria suficiente. Precisava de algo maior. Foi então que surgiu a ideia de criar um centro comunitário, um lugar onde as pessoas pudessem se sentir seguras, onde pudessem buscar apoio jurídico, educação e assistência. O centro seria mais do que um local físico. Seria um símbolo de resistência, de esperança, de que era possível mudar as coisas de dentro para fora. Com a ajuda de antigos colegas da faculdade e de contatos que fez durante seu estágio, Miguel começou a levantar fundos. Aurora, como sempre, estava ao seu lado, ajudando no que podia, conversando com as famílias, organizando eventos na comunidade para arrecadar doações. Para ela, aquele centro era mais do que uma iniciativa. Era a prova de que todo o sacrifício havia valido a pena. O centro comunitário finalmente abriu suas portas alguns meses depois, em uma manhã ensolarada. Havia música, risos e uma energia de renovação no ar. As pessoas da comunidade apareceram em peso, curiosas e esperançosas. Miguel subiu ao palco improvisado com Aurora ao seu lado e falou para todos ouvirem. Hoje, estamos começando algo que vai mudar nossas vidas. Esse lugar é nosso. É um espaço onde ninguém vai ser julgado pela cor da pele, pelo bairro onde mora ou pelo dinheiro que tem. Aqui, nós somos iguais e juntos vamos lutar por um futuro melhor. Cada criança que vier aqui, cada adulto que precisar de ajuda, será tratado com dignidade. Hoje, a mudança começa. E eu prometo a vocês que não vamos parar. A comunidade aplaudiu, e Aurora, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para o filho com um orgulho que mal conseguia conter. Ali, naquela manhã, ela viu o futuro que tanto sonhou para Miguel. Ele havia se tornado mais do que apenas um advogado. Ele havia se tornado uma força de mudança, alguém que, apesar de tudo, se recusava a aceitar o destino que o mundo havia tentado impor. As semanas que se seguiram foram de trabalho duro, mas também de vitórias. O centro comunitário cresceu, oferecendo desde aulas para crianças até cursos profissionalizantes para jovens. As pessoas vinham de longe para ver o que estava acontecendo ali. Miguel, Aurora e Antônio, que agora se recuperava aos poucos, eram vistos como líderes da comunidade. E embora a luta fosse constante e cheia de desafios, havia algo inegável naquela comunidade. Um novo sentido de esperança. Os dias no centro comunitário estavam movimentados, mas a dor de ver Antônio machucado ainda queimava dentro de Miguel. Ele sabia que por mais que estivesse canalizando sua raiva no trabalho e nos projetos da comunidade, não podia deixar o ataque impune. Aqueles jovens que haviam ferido Antônio precisavam enfrentar as consequências do que fizeram. Antônio, porém, relutava. Eles são garotos ricos, Miguel. Não é a primeira vez que isso acontece por aqui. Eles nos veem como algo inferior, apenas como um brinquedo no caminho deles. A voz de Antônio estava cansada, como se carregasse o peso de uma vida inteira de injustiças silenciosas. Mas Miguel não aceitaria isso. Não, Antônio. Dessa vez eles vão pagar. Você sempre foi o primeiro a me encorajar a lutar, a buscar justiça. Agora é a sua vez. Você merece justiça. Antônio olhou para Miguel por um longo momento, e pela primeira vez em dias, algo mudou em seus olhos. Você tem razão. Eu não posso deixar isso assim. Vou até a delegacia. No dia seguinte, Miguel acompanhou Antônio até a delegacia. Aurora também foi junto,
determinada a ver justiça sendo feita para aquele que havia sacrificado tanto pela sua família. Lá, eles registraram um boletim de ocorrência formal, relatando o espancamento e o roubo que Antônio sofreu. O relato de Antônio foi forte, mas o que realmente chamou a atenção do delegado foi o depoimento de Aurora, que havia visto os rostos dos agressores quando os encontrou rindo perto de Antônio, caído na rua. Com base nas descrições fornecidas, a polícia criou um retrato falado dos jovens. A investigação levou apenas alguns dias para avançar, graças ao uso das redes sociais. O delegado conseguiu identificar rapidamente os rapazes. Eram 3 jovens de famílias ricas, conhecidos na cidade por seus excessos e pela impunidade que sempre os cercava. Para eles, espancar um homem idoso e roubar seus pertences não era nada além de uma diversão cruel. Miguel acompanhava tudo de perto, e quando os jovens foram finalmente chamados para depor, ele sentiu uma sensação agridoce de justiça. Eles acham que podem fazer o que quiserem, apenas porque têm dinheiro e influência, disse Miguel à sua mãe, enquanto esperavam notícias na delegacia. Mas não desta vez. Vamos fazer com que eles paguem. Os jovens foram processados por violência, racismo e roubo. Durante o julgamento, Miguel ficou ao lado de Antônio, oferecendo apoio e garantindo que ele tivesse o melhor respaldo jurídico. Os pais dos garotos tentaram, a todo custo, minimizar as ações dos filhos, jogando dinheiro e advogados influentes na tentativa de apagar a gravidade do que haviam feito. Mas Miguel sabia que essa era uma luta que não podia ser comprada. Durante o processo, ele fez questão de lembrar ao juiz e a todos presentes que o caso não era apenas sobre um assalto, mas sobre a brutalidade de uma violência que vem de um lugar de privilégio e racismo. A voz de Miguel ecoava firme pela sala de audiência. Antônio foi atacado não apenas por ser um homem mais velho e indefeso, mas porque ele representa o que esses jovens desprezam: a dignidade de quem vem de uma comunidade como a nossa. Para eles, atacar Antônio foi uma forma de mostrar o quanto acreditam que podem agir sem consequências. Mas isso precisa acabar aqui, hoje. Os jovens, pressionados pelas provas e pelo testemunho de Antônio e Aurora, foram condenados. Eles conseguiram pagar a fiança e evitar a prisão imediata, mas a sentença não os deixou escapar das consequências. Além de terem que responder judicialmente pelo crime, os 3 foram obrigados a pagar uma quantia significativa de dinheiro todos os meses a Antônio como forma de reparação pelos danos físicos e morais que causaram. Antônio, apesar de não ser um homem ganancioso, viu naquela decisão uma justiça poética. Eles vão aprender, Miguel. Vão sentir na pele o que é pagar pelas suas ações. O dinheiro que eles usam para humilhar vai agora servir para me ajudar a levantar. Com o caso resolvido, a vida na comunidade começou a voltar ao normal, mas com um novo senso de segurança e respeito. As pessoas souberam que, dessa vez, aqueles que tentaram impor medo por diversão haviam sido responsabilizados, e isso trouxe um novo fôlego à luta diária pela dignidade e pelos direitos da comunidade. O centro comunitário, agora um ponto de referência para a comunidade, florescia. Crianças e jovens frequentavam as aulas e as atividades com entusiasmo, e mais pessoas se uniam para trabalhar pelos projetos que Miguel, Aurora e Antônio haviam iniciado. O centro não era apenas um lugar físico, mas um símbolo de resistência e esperança para todos que ali viviam. Mas apesar das vitórias que acumulava na comunidade, havia algo que incomodava Miguel profundamente: o sacrifício de Antônio. Ele nunca esqueceu o que o velho zelador fez por ele, vendendo o relógio de família para tirá-lo da prisão. Para Miguel, aquele gesto simbolizava o quanto Antônio acreditava nele, e ele sabia que precisava devolver o que foi perdido. Certo dia, enquanto revisava um caso no centro comunitário, Miguel deparou-se com uma oportunidade inesperada. Um homem, dono de uma loja de penhores, enfrentava um processo jurídico complicado que poderia custar-lhe sua licença comercial. O caso era difícil, mas Miguel viu ali uma chance. Lembrou-se que o relógio de Antônio foi penhorado em uma loja daquela área. Sem perder tempo, Miguel foi até a loja. A vitrine velha e empoeirada não tinha muitas peças, mas lá no canto estava o relógio.
Era o mesmo, com a corrente de ouro que Antônio tantas vezes acariciou enquanto falava de seu pai. O dono da loja, um homem de meia idade com o rosto cansado, o observou com curiosidade enquanto Miguel apontava para o relógio. Está interessado nessa peça? Foi vendida há alguns anos. Tem uma história antiga. Era relíquia de família, eu acho. Miguel respirou fundo. Não quero comprá-lo. Quero fazer uma proposta. Sei que você está enfrentando um processo jurídico. Eu posso ajudar. Em troca, eu gostaria desse relógio. O homem franziu a testa, claramente intrigado. E por que você faria isso? Porque o relógio pertence a alguém que fez muito por mim. E porque você precisa de ajuda, assim como muitos que eu defendo. Deixe eu ser seu advogado, e prometo que você vai sair dessa. Em troca, me dê o relógio. Depois de uma breve negociação, o homem aceitou. O caso foi complicado, mas Miguel trabalhou incansavelmente e, como sempre, venceu. Dias depois, saiu da loja com o relógio nas mãos, o coração batendo forte. Agora era sua vez de retribuir. Naquela tarde, Miguel dirigiu-se à casa de Antônio, o relógio guardado com cuidado no bolso do paletó. Quando chegou, viu o velho sentado em sua varanda, observando o horizonte. O tempo não havia sido gentil com Antônio, mas a chama em seus olhos ainda brilhava. Miguel se aproximou devagar, tirando o relógio do bolso e segurando-o em suas mãos por um momento antes de falar. Antônio, eu o trouxe de volta para você. O velho zelador olhou para ele, confuso. Miguel estendeu a mão e entregou o relógio. Antônio ficou em silêncio por longos segundos, encarando o objeto como se não pudesse acreditar. Seus dedos trêmulos tocaram a corrente dourada e seus olhos normalmente firmes começaram a marejar. Como você conseguiu isso? A voz de Antônio estava embargada. Eu apenas devolvi o que você nunca deveria ter perdido. Você me ajudou quando ninguém mais acreditou em mim. Agora é minha vez de fazer o mesmo por você. Antônio apertou o relógio contra o peito, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Miguel, eu não fiz nada que você não merecesse. Ver você aqui, ver tudo o que você conquistou. Isso vale mais do que qualquer relógio. Miguel sorriu sentando-se ao lado do amigo. Você fez muito mais do que imagina, Antônio. E eu ainda vou continuar lutando. Por você, por minha mãe, por todos nós. Os dois ficaram ali, em silêncio, observando o sol se pôr no horizonte, sabendo que a luta ainda não havia terminado, mas que juntos eles poderiam enfrentar qualquer batalha. Se você é contra o racismo e acredita que a cor da pele não define caráter, escreva nos comentários "Caráter não tem cor" e apoie a luta contra o preconceito. E se você ainda não viu a história anterior, veja o que aconteceu. Marisa, uma mulher de pele negra, é injustamente acusada de furtar. As pessoas ao redor começam a sussurrar, olhares desconfiados se voltam para ela e o medo toma conta do ambiente. Mas o que ninguém sabia era que Marisa guardava um segredo poderoso, algo que deixaria todos de boca aberta. Clique na tela a seguir e acompanhe essa reviravolta impressionante. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Te espero no próximo vídeo. Até mais.